Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro de quarta de 2026, promovido pelo Departamento Científico do Contemporâneo. Para aqueles que participam pela primeira vez, na última quarta-feira de cada mês, organizamos um evento como este, abrindo espaço para discussão de temáticas relevantes, sempre com o compromisso de promover a integração interdisciplinar, um dos eixos centrais da nossa instituição. Neste ano, iniciamos nossas atividades com a aula inaugural, no mês de março. E hoje, em abril, realizamos o primeiro encontro oficial das quartas-feiras de 2026. O evento de hoje, intitulado Autismos e Psicanálise Rumo ao Envolvimento Profissional, dialoga com o dia 2 de abril, data que marca o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Trata-se de um convite à ampliação do olhar, à escuta e à construção de práticas mais sensíveis e comprometidas com a singularidade de cada sujeito. Para isso, contamos hoje com convidados que nos brindam com perspectivas de diferentes áreas do conhecimento. Cristina Pimairesse, psicóloga, psicanalista, especialista em educação inclusiva, especialista em psicopedagogia e TICS, especialista em formação em autismo e psicanálise, mestre em psicologia clínica e doutora em educação, professora da Faculdade São Francisco de Assis e em cursos de pós-graduação. Rafael Lovato, autista, procurador do Banco Central, escritor com livros publicados no Brasil, Portugal, Estados Unidos e Reino Unido. E Rafael Saltos Gensas, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, lotado em Santo Ângelo. Mestre em Direito pela URGS, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela PUC, autor do livro As Contribuições Compulsórias e a Liberdade Sindical. A discussão será mediada pela Cristina, que é a nossa convidada da casa e especialista na temática. Além disso, prazer tê-la conosco hoje, porque ela irá coordenar o núcleo de neurodivergência. Desejo que este momento possa nos ajudar a pensar não apenas como os sujeitos se adaptam ao mundo, mas também como o mundo pode se tornar mais possível para diferentes formas de existir. Em nome do Departamento Científico, desejo a todos um ótimo encontro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, presencial, o pessoal que está presencial, o pessoal que está aí no virtual, tá? A gente vai iniciar depois da fala, né, da Yasmin, não, Yael, tá? Então, vou passar a palavra para o Rafael Gensas, tá? Nosso convidado. E não sei se tem que. A gente passa. Sim, eu vou Tu vai passar, Rafael, tá. Tá aí. Foi. Bom, obrigado, Cristina. Boa noite a todos e todas. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje no Contemporâneo, porque essa instituição faz parte da minha vida há 5 anos, desde que a minha esposa começou a estagiar aqui. Muitas e muitas vezes vindo aqui na frente da carona, quase todos os dias falando sobre o contemporâneo em casa, e é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrar aqui, matar um pouco da minha curiosidade. Então, tô muito, muito feliz com o convite. Bom, a minha fala vai ser sobre o tema da inclusão no mercado de trabalho, evidentemente trazendo um pouco mais para a perspectiva do autismo, que é o nosso tema principal aqui, mas trazendo um pouco dessa questão, né, do diálogo transdisciplinar com o direito do trabalho e da atuação que eu tenho hoje no Ministério Público do Trabalho nessa temática que é prioritária para a nossa instituição. Foi. Eu sempre gosto de começar as minhas falas explicando um pouco o que é o Ministério Público do Trabalho. A nossa instituição, ela tem um problema causado por nós mesmos, que é uma instituição muito pouco conhecida, até mesmo por quem é da área do direito, que dirá por quem é de outras áreas profissionais. E então eu gosto de explicar um pouco o que nós fazemos, quais são as nossas preocupações. O Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão que tem por função atuar em face de ilícitos e irregularidades no âmbito trabalhista, promovendo o trabalho digno. O que significa isso? Nós atuamos nas áreas mais sensíveis do direito do trabalho, onde há irregularidades que impactam toda uma coletividade. Então, por exemplo, questões ligadas a
meio ambiente de trabalho, acidentes, assédio moral e sexual, trabalho análogo à escravidão, né? Muitos de vocês devem ter acompanhado aquele caso nas vinícolas, ano retrasado, foi uma atuação nossa, combate ao trabalho infantil, e uma das nossas áreas prioritárias de atuação é o combate a todas as formas de discriminação. Então, homofobia, transfobia, racismo, antissemitismo, capacitismo, nós atuamos contra todos, principalmente, claro, no ambiente de trabalho, mas também se reflete na sociedade. Nós recebemos denúncias apresentadas por diversos agentes sociais, como sindicatos, mas especialmente por trabalhadores, muitos deles ainda empregados nas empresas, que nos procuram para relatar situações graves que estão acontecendo. E para isso nós garantimos sigilo total às denúncias, para estimular as pessoas a nos trazerem as irregularidades que podem estar acontecendo. Hoje eu estou lotado na Procuradoria do Trabalho de Santo Ângelo. Nós atuamos em 81 municípios da região noroeste do estado, então vocês podem imaginar a quantidade de irregularidades que nós nos deparamos quase que diariamente. Bom, especificamente sobre o tema da inclusão, existe hoje no Brasil, existem diversas normas que tratam do tema, algumas internacionais que o Brasil adota, mas em especial, talvez a principal norma sobre o tema no Brasil é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146. Essa lei já de cara ela traz um conceito do que seria no Brasil uma pessoa com deficiência. Esse conceito diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Bom, é um conceito bem longo, eu vou voltar para ele daqui a pouquinho. Um detalhe bem importante, que foi bastante inovador dessa lei, enfim, dos últimos anos no Brasil, é a definição de que a avaliação da deficiência, quando necessária, vai ser por um laudo biopsicossocial. Isso eu achei muito interessante, Cristina, porque eu, comentando com a minha esposa sobre isso, eu estou acostumado, cada vez que eu falo um laudo biopsicossocial, ninguém tem a menor ideia do que significa isso. E ela me disse que, né, num público de psicólogos e psicólogas, isso é bastante comum no linguajar de vocês. Mas isso foi realmente uma quebra de tabu na sociedade brasileira, porque muito se avaliava a questão da deficiência quase como uma tabela, né? Ah, não consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, tem tal impedimento, é pessoa com deficiência. E se mudou, isso ainda é um processo em andamento, para uma avaliação muito mais complexa sobre os efeitos que aquele impedimento da pessoa geram na vida dela, né? E um dos termos mais importantes dessa lei é o conceito de barreiras. O que são barreiras? Barreiras são entraves, obstáculos, atitudes ou comportamentos que limitem ou impeçam a participação social da pessoa, bem como o gozo, fruição, o exercício de seus direitos. Por exemplo, né, para deixar um pouco mais concreto, barreiras arquitetônicas são aquelas em prédios privados. Então, por exemplo, um prédio privado que somente tem escada de acesso não permite que uma pessoa cadeirante tenha muitas vezes o acesso sem precisar de um apoio de terceiro, quando poderia ali ter uma rampa, seja ao lado da escada ou em vez da escada. Barreiras urbanísticas em espaços públicos. Então, por exemplo, se a sinaleira na rua não tem o sinal sonoro, uma pessoa com deficiência visual pode ser que não consiga atravessar aquela rua em segurança sem o auxílio de terceiros. Barreiras nos transportes, então no transporte público, um ônibus que não tem acessibilidade para cadeirante. E talvez a mais importante, mais impactante, sejam as barreiras atitudinais, que são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência e igualdade, condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, são as atitudes das outras pessoas com relação à pessoa com deficiência. E aí vejam que interessante o que aquele conceito que a Lei 13.146 traz, expressa. Considera-se pessoa com deficiência que tem impedimento de longo prazo, enfim, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade. Então, o que obstrui a participação da pessoa com deficiência não é o impedimento que ela tem, mas sim as barreiras impostas pela sociedade. É isso que a lei está nos dizendo, está mandando um recado bem claro. Então, o que nós podemos fazer é cada vez mais combater essas barreiras nas suas mais variadas perspectivas.
E uma delas, infelizmente, é ou são as barreiras no mercado de trabalho, né? Nós verificamos ainda uma grande resistência das empresas à contratação de pessoas com deficiência, é, especialmente com muitos casos de autismo ou também com deficiência intelectual. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. E justamente porque há essa resistência, a nossa legislação prevê, na Lei 8.213, a existência de cotas para a contratação de pessoas com deficiência. Então, todas as empresas com mais de 100 empregados são obrigadas, por lei, a contratar pessoas com deficiência entre seus empregados. Então, a lei faz um escalonamento, então até 200 empregados, 2%, etc., até o máximo de 5%. As empresas têm que contratar e têm que comprovar essa contratação, e se não comprovar, multa. Além disso, a lei também prevê que uma pessoa com deficiência somente pode ser despedida sem justa causa caso, antes dessa despedida, a empresa já contrate um substituto, também pessoa com deficiência. Então, uma proteção muito significativa e muito necessária, e que, na prática, a gente, embora a lei seja muito boa, essa previsão seja muito pertinente, o cumprimento dela ainda é muito complicado. E nós atuamos diretamente nisso, vou trazer alguns casos para vocês. Bom, nós temos um problema muito grande, embora haja essa cota, no cumprimento concreto dela na realidade. Então, o que mais nós verificamos? O que mais nós verificamos é a alegação por parte das empresas de que, olha, eu adoraria cumprir a cota, eu sei que ela é muito importante, eu fiz de tudo para cumprir a cota, mas eu não consegui, porque é difícil conseguir pessoas com deficiência para a vaga. Isso abre uma longa e complicada discussão. Em primeiro lugar, quando as empresas dizem que adotaram todos os esforços para contratar uma pessoa com deficiência, ou várias, a primeira pergunta é: quais esforços foram adotados? E aí, qual é a resposta que normalmente vem? Não, veja, nós colocamos um anúncio na nossa página do Instagram dizendo que nós temos vagas e que aceitamos pessoas com deficiência. E nós também enviamos um ofício para algum órgão público lá, não sei da onde, pedindo que indicasse pessoas com deficiência. E apesar de todos os nossos esforços, nós não conseguimos. E aí eu pergunto o seguinte: olha, vocês sabem que o INSS encaminha pessoas com deficiência ou reabilitados, que também contam por o cumprimento da cota, para diversas empresas, e é só conversar com eles, fazer um projeto conjunto? Ah, não sabia. Ou às vezes sabia, até conversei com eles, ficamos de fazer um projeto, mas não foi para frente. Vocês procuraram as APAES dos municípios, que muitas vezes têm muitos trabalhadores com deficiência buscando oportunidades? Não, não procuramos. Segunda pergunta: quais vagas foram oferecidas? Porque, infelizmente, a realidade que a gente vê é que a grande maioria das vagas oferecidas são para cargos de nível hierárquico e remuneratório baixo. Então, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, serviço de limpeza, serviço de segurança, que óbvio que são trabalhos totalmente dignos, mas que muitas vezes as pessoas não têm interesse. Seja porque tem mais capacitação ou porque tem interesse em outras atividades. Então, por que não são oferecidas também vagas como são oferecidas para qualquer outra pessoa, né, em níveis hierárquicos e remuneratórios maiores? Ou vagas de diretor, vaga de gerente, etc. Outra questão, e eu coloquei aqui entre aspas, escolha de deficiências. Infelizmente, uma realidade que a gente vê muito é que muitas empresas, e de forma nenhuma estou generalizando, mas eu estou trazendo para vocês realmente o que eu vejo no meu cotidiano profissional. Muitas empresas preferem pessoas com deficiência que, pela natureza da deficiência, digamos assim, vão, entre todas as aspas do mundo, ter uma perda de produtividade menor na visão incorreta das empresas. O que isso significa? Em vez de contratar uma pessoa com deficiência intelectual, com alguma restrição que, a depender das barreiras que serão impostas a ela, vai trazer uma perda de produtividade, preferem uma pessoa com deficiência que, enfim, daqui a pouco tem perda de audição em um ouvido, visão monocular, enfim, que também é uma deficiência, óbvio, que tem todo respeito, mas que para a empresa o impacto, entre aspas, vai ser menor. Então, para as pessoas, por exemplo, com autismo, isso é uma barreira enorme para conseguir oportunidades no mercado de trabalho. Eu gosto de trazer um caso concreto que eu vivenciei ano passado, quando eu fui fazer uma inspeção em um colégio aqui de Porto Alegre, uma das maiores escolas aqui de Porto Alegre, particular.
sobre o tema inclusão da pessoa com deficiência. E essa inspeção foi realizada porque esta escola estava entre os principais descumpridores da cota em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na verdade. E aí, conversando com o gerente de RH da escola, né, ele nos apresentou uma lista de todos os empregados com deficiência e me chamou a atenção que basicamente todos eram ou da limpeza ou da segurança, ou auxiliar administrativo. E daí eu perguntei para ele o seguinte: olha, vocês aqui devem ter literalmente centenas de professores, né? Não tem nenhum professor com deficiência. Ele me disse: não, mas é porque a gente nunca recebeu nenhum candidato PCD para ser querendo ser professor aqui na escola. E eu disse: olha, tu não acha curioso que uma das melhores escolas de Porto Alegre, que certamente paga um dos melhores salários, nenhuma pessoa com deficiência jamais se inscreveu aqui para ser professor aqui? Será que esse processo seletivo de vocês não está sendo muito pouco inclusivo? Porque eu imagino que qualquer pessoa com deficiência que esteja cursando pedagogia, licenciatura em qualquer, enfim, área que atua na educação básica, o sonho dela seria trabalhar aqui. Pois é, né? Mas é que o problema é que a gente só contrata professores com experiência, e aí, como as pessoas com deficiência não conseguem outras vagas de emprego, elas não têm experiência para dar aula aqui. Eu disse, bom, quem sabe então contratar, buscar estagiários com deficiência, capacitar, daqui a pouco se formam, viram monitores, e vocês constroem esse caminho de inclusão dentro da escola. Porque a escola, além de tudo, diferente de uma empresa normal, a escola ainda é exemplo para os alunos. Que exemplo nós estamos dando para os nossos milhares de alunos não tendo inclusão no próprio corpo docente, né? E aqui acho que entra muito a questão do autismo, né? Assim, porque na minha visão, o autismo, enquanto evidentemente uma deficiência que se enquadra para o cumprimento da cota, as pessoas com autismo enfrentam essa barreira das empresas de preferir, infelizmente, outros tipos de deficiência, o que é uma conduta totalmente discriminatória e capacitista. E acho que isso se relaciona muito assim. Eu penso, por exemplo, quais atividades uma pessoa autista vai desempenhar numa empresa? E nós sabemos, e vocês sabem muito melhor do que eu, que o autismo não é um quadro, o autismo é extremamente complexo, com as mais variadas formas de manifestação. Então eu não vou aqui chegar e dizer a pessoa com autismo tem que fazer isso, isso ou isso. Não, isso tem que ser avaliado caso a caso, numa perspectiva inclusiva. Então, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa com autismo que tem dificuldade na comunicação com pessoas que ela não conhece ou com muitas pessoas ao mesmo tempo. Se a empresa contratar essa pessoa e colocar ela para fazer atendimento ao público, não vai dar certo, ou tem boa chance de não dar certo. Então, daqui a pouco, essa pessoa tem que ser colocada numa função no escritório ou outra atividade que ela se sinta mais confortável para desempenhar. Daqui a pouco, outra pessoa com autismo vai ter outra demanda e a empresa tem que estar pronta para acolher de forma inclusiva. E uma coisa que a gente verifica muito no caso de pessoa com deficiência é trocar a função, daqui a pouco colocar nessa, bom, não deu certo, o que está faltando, o que está dando errado, então vamos trocar para cá e ir acompanhando, né? Outro ponto muito importante é o relacionamento com os colegas. Então, assim, em muitos temas, como, por exemplo, a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho e também a inclusão de pessoas com deficiência, nós verificamos que falta capacitação das pessoas. Muitas vezes, no mundo do mercado de trabalho, nós estamos lidando, aliás, na grande maioria das vezes, com pessoas com baixo nível de qualificação, né, com escolaridade baixa, enfim. A empresa tem que qualificar essas pessoas sobre o que é inclusão no dia a dia do trabalho. Então, por exemplo, se uma pessoa autista que trabalha naquela empresa tiver um episódio de, eu coloquei aqui desorganização, não sei se esse é o termo técnico, mas acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Um episódio de desorganização. Como que os colegas vão reagir? Eles vão rir daquilo? Eles vão não fazer nada? Ou aquela empresa daqui a pouco vai capacitar eles para saber como lidar? Daqui a pouco é deixar aquela pessoa tranquila ou alguém ir conversar numa boa, dar um tempo. Vamos capacitar os colegas para um ambiente de trabalho realmente inclusivo? E isso é uma coisa que tem que ser feita realmente caso a caso, sempre com a perspectiva da inclusão. Aqui é muito importante um conceito que também está na lei e em outras normas internacionais, que é o conceito de adaptação razoável.
que é adaptação razoável? É a existência de adaptações e modificações que, sem causar um ônus desproporcional, buscam assegurar o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência. Então, são flexibilizações que não são um grande ônus para a empresa, né? Claro, não vou pagar o salário da pessoa para ela ficar em casa e não trabalhar, mas que flexibilizam para permitir a inclusão daquela pessoa. Então, por exemplo, né? Eu tenho uma jornada flexível, então permitir que, às vezes, daqui a pouco comece mais cedo, termine mais cedo, faça um intervalo maior, se precisa de um tempo mais para descansar. Tenha muitas vezes preferência por teletrabalho, se for o caso. Trocas de setor, né? Aqui eu coloquei a questão do contato com o público, então, se daqui a pouco prefere um setor com menos contato com o público ou com mais contato com o público. Realmente aqui até coloquei em negrito, reconhecer a individualidade de cada caso. Né? Não é a deficiência, não é um quadro fixo em que eu vou ter um padrão de todas as pessoas com deficiência nessa empresa vão ser tratadas assim. Não. Nós temos que analisar caso a caso, ver quais são as demandas daquela pessoa e, a partir disso, construir um ambiente de trabalho inclusivo. Eu concluo trazendo uma reflexão que é o seguinte: trabalho não é só renda. Trabalho é cidadania, trabalho é autonomia e trabalho é dignidade. A pessoa com trabalho, ela se descobre muitas vezes enquanto sujeito de direitos, ela se vê na sociedade, né? Pensa em muitos de nós, a gente se apresenta já falando a profissão. Meu nome é Rafael, sou procurador do Ministério Público. É uma parte intrínseca de quem eu sou e de quem muitos de nós somos. E a pessoa com deficiência também tem direito a ter isso, né? Então, assim, está na Constituição que a inclusão é um objetivo da nossa República, é um dever de todos, mas mais do que um dever, né? Todos nós ganhamos com a inclusão, sob todas as perspectivas, econômica, social, enfim. Eu gosto muito de citar, e aqui com isso eu vou encerrar, um caso que eu tive há pouco em Santo Ângelo, em um projeto que nós estamos fazendo em parceria com o CAPS da região. É um CAPS que atua com adolescentes, crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade psicossocial. E nós estamos desenvolvendo, na verdade, nós estamos aderindo a um projeto deles já muito bem sucedido de inclusão de adolescentes com deficiência no mercado de trabalho como aprendizes. E a psicóloga coordenadora me comentou que muitas famílias têm resistência a que esses adolescentes e essas adolescentes comecem a trabalhar, porque alguns porque têm medo que percam o benefício previdenciário que é pago, mas em muitos casos porque não querem que aquela pessoa desenvolva uma autonomia e querem que continue naquele controle familiar, né? E aí a psicóloga me comentou, eu achei muito legal, que uma adolescente de 16 anos começou a trabalhar como aprendiz e quando ela fechou o primeiro mês de trabalho dela, em fevereiro, ela voltou no CAPS para consulta periódica não lembro se era psicólogo ou psiquiatra, e pegou a carteira e colocou na mesa e começou a bater, assim. E aí a psicóloga perguntou o que houve, dela mostrou que tinha acabado de receber o primeiro salário. E aí a família dessa adolescente tinha muita preocupação, né? O que ela vai fazer com o dinheiro? Vai gastar tudo em bobagem, não sei o quê. E a psicóloga perguntou para ela: o que tu vai fazer com esse teu primeiro salário? Ela disse: comprar material escolar, porque o meu ano letivo está começando. Então, assim, isso é autonomia, isso é inclusão de verdade, né? E que a gente possa, cada vez mais, todos nós, nosso papel, atuar para que isso aconteça. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Rafael, pelas tuas contribuições. Eu nem sei se vou precisar ler muito meu, viu, gente? Mas tá muito parecido. A gente não combinou nada, mas tá bem parecido, tá? Conforme a nossa combinação, gente, então sou eu que vou falar agora, tá? Primeiro, agradecer o convite aqui, né, do Contemporâneo, e agora oficialmente eu faço parte da casa, né? Eu vou coordenar então o núcleo de neurodivergências aqui do Contemporâneo.
né? Um convite que partiu assim de várias pessoas, mas principalmente da Ângela Piva, né? E outras pessoas que contribuíram para mim estar aqui agora nesse momento, tá? Então eu estou muito feliz, muito grata assim por nesse momento de trajetória profissional estar assumindo esse é uma responsabilidade, né, gente, de poder auxiliar e ajudar nessa construção realmente de um trabalho de inclusão, tá? Eu escrevi algumas coisas aqui, vou começar a cortar já, né? Mas eu queria trazer assim para agradecer a Carolina Freitas pelo convite, as nossas trocas aí para compor esse momento, tá? E aí eu inicio então trazendo que quando eu recebi o convite, né, pela Carolina, ah, e acreditar que eu seria a única psicanalista, né, na mesa, tentei imaginar o que deveria abordar na minha fala, gente. Quais contribuições da psicanálise seriam mais relevantes para pensarmos autismo e trabalho, tá? Eu não consigo, eu dou aula, sou professora, mas na hora de falar em público assim, eu acabo ficando nervosa. Então, por isso eu sempre tenho a minha colinha, eu leio, vou parando e conversando com vocês, tá? Eu acabei fazendo, então, uma imersão sobre o tema em diferentes materiais disponíveis na internet, materiais produzidos disponíveis nas redes sociais de autistas adultos, como a Carol Souza Autistando, o Murilo Ciclesteia, o Thor Genter. Eu não sei se vocês conhecem ele, eu faz pouco tempo que eu tive contato com o material dele. Ele trabalha num parque de dinossauros, ele é o monitor, né? Então ele traz tudo que ele sabe sobre os dinossauros ele é um guia dentro do parque esse, né? E a última postagem dele foi que veio uma família com uma criança com autismo. E ele pôde acolher essa criança, a criança se desorganizou, né? Não podia pisar na grama e tal, e ele conseguiu, a partir do trabalho dele como um autista, né, mediador, fazer toda essa acolhida, né? Então, todos autistas adultos e que têm as redes sociais monitoradas por suas mães. Eu faço aqui uma ressalva, sigam eles nas redes, isso ajuda muito. É o trabalho deles, muitas vezes. O Thor tem, então, livros de autores que abordam os autismos, como Maleval, Bayon, Carbonell, Ruiz, Stenlas, Bialer. A Marina Bialer tem um livro que é só sobre autobiografias e biografias e relatos de pais de autistas. Então, ela tem, assim, acho que mais de 20 para a gente poder se mergulhar e conhecer. Das minhas professoras do pós, de psicanálise e autismo, grupos de estudos, né, que auxiliaram na minha compreensão sobre o autismo em toda a sua complexidade. A Bartira, a Ribeiro de Castro, a Paula Catunda, Marcela Decour, Renata Wirtemann, são várias, gente. A Raquel Amin, o pessoal da Associação Psicanalítica, como a Laura Giongo, o Nilson Simbeberg, entre outros, tá? Como eu falei para vocês, algumas autobiografias de autistas, como a Temple Grande, ou de livros escritos por seus pais, como Jake Barnett e Owen Suskind, que eu já falei para vocês deles na jornada do contemporâneo, né? Mas que eu trouxe de novo, acho que são fundamentais assim para a gente compreender. Cotidianos expostos por mães, pais e autistas que estão nas redes sociais mostrando seu dia a dia, sem filtros e sem romantizar o que é ser autista e pais de autistas. Então, inicio a partir de uma constatação, né, da nossa realidade, como a gente reflete pouco sobre o autismo na adultez. E talvez esse tenha sido um dos objetivos da mesa. Ela foi construída, e um spoiler aqui da Carolina, né, pensando justamente no quão pouco nos envolvemos enquanto sociedade com os autistas que chegam à idade adulta. Parece que as crianças nunca vão crescer, e quando crescem, desaparecem. Por que essa invisibilidade? Talvez para não tocarmos em um tema tão sensível a uma sociedade que precisa se enxergar e se escutar, na qual a vida adulta é permeada pela escolha profissional, sustentação, muitas vezes, das nossas vidas. É como o Rafael estava colocando antes, né, Rafael? Assim, a profissão, o trabalho, acabam balizando muitas outras escolhas que tomamos ao longo da nossa existência. É só a gente parar para pensar nisso, gente. O que a gente faz nos nossos dias, né?
Omar Hart, neuropedagogo e autista, salientou em uma comissão de direitos humanos sobre empregabilidade de pessoas com transtorno do espectro autista, agora que teve na Câmara, né, no Senado, tá? Dia 9 de abril, que 99% dos autistas adultos estão desempregados. E quando conseguem trabalhar, estão em subempregos. Exatamente o que o Rafael trouxe para nós, né? Estamos engatinhando sobre isso, ele diz. O autista adulto precisa de suporte para poder acessar o mercado de trabalho. Ainda salienta o maior desafio, a empregabilidade. Para tanto, acabar com o desconhecimento da população em geral e a preparação para acolher o trabalhador autista é uma das propostas dele. Acessibilidade. No instituto que ele coordena, são atendidas 3.800 famílias e só 2 pessoas autistas trabalham. É isso que ele trouxe, tá? Então é muito grave, gente. Se não fosse a lei de cotas, como o Rafael estava trazendo, nem isso a gente teria. As empresas só contratam pela lei de cotas, para cumprir a lei de cotas. Quando não abordamos o autismo e trabalho, é como se acreditássemos que nenhum autista pensasse em ter uma profissão, em estabelecer um laço afetivo, trabalhar, poder se sustentar. E não é o que vi nas redes sociais e nos materiais consultados. Eles estão ali, se fazendo notar de diferentes formas, linguagens, mostrando seus potenciais, suas habilidades. Eles querem inserir-se na sociedade, ter seu espaço garantido, serem escutados como cidadãos, mas a sociedade precisa sim se reorganizar para poder acolher a todos. Sim, é uma preocupação para muitos deles, como se sustentar e existir. Muitos querem falar, expor suas ideias e o seu jeito particular de compreender esse mundo, que pode ser caótico e gerar sofrimento. Para muitos autistas, esse mundo é muito sofrido, né? Por que pensarmos em trabalho para todos e para as pessoas autistas? Trabalho é pertencimento, gente. Trabalho é dignidade, como o Rafael colocou, né? Pensem sobre isso, a importância que o trabalho tem na vida das pessoas. Continuando nessa reflexão, irei me permitir destacar 2 palavras que compõem o título da nossa mesa: autismos e psicanálise, rumo ao envolvimento profissional. E aí eu quero falar de 2 delas: autismos e envolvimento. Alguém reparou? Autismos, envolvimento, utilizamos a palavra autismos, com S no final. Vocês chegaram a se perguntar o porquê? Principalmente para trazermos a noção de pluralidade, de não podermos pensar em um padrão, em um conjunto definido de características que caracterizariam uma pessoa com autismo. E como temos pluralidades entre as pessoas autistas, é impossível descrevê-las e nem é esse o meu intuito hoje. Tarefa impossível, não temos como fazer isso, gente. Justamente para podermos estar abertos ao novo, ao inusitado, ao particular de cada um. Cada autista é único, não há fórmulas. Quando sou questionada como proceder nas aulas, palestras, encontros, supervisões, sempre tem alguém que quer aquela fórmula, né? Aquela fórmula entre aspas, como que eu devo agir? Como seria a forma correta de trabalhar, etc. É preciso dizer, não há fórmulas, mas sim estudo, conhecimento, envolvimento. A psicanálise não trabalha com padrões, categorias, mudança de comportamento. Utilizamos, sim, a noção de espectro. Vou voltar daqui a pouco ao conceito de espectro, como ele é utilizado pela psicanálise, mas antes quero abordar a outra palavra, envolvimento. Confesso para vocês que quando a Carolina me apresentou sugestões de títulos para eu auxiliar na escolha, questionei, não é desenvolvimento? Pensei, será que foi um erro do corretor do WhatsApp? Porque a gente trocou várias mensagens por WhatsApp, né, Carolina? Carolina me explicou, é envolvimento mesmo. Eu disse, adorei. Envolvimento de quem? Para com quem? E talvez para nós o importante é não engessarmos em um significado, um significante, né? Mas sim abrir para a pluralidade, que a palavra envolvimento significa para cada um de nós. Envolvimento das pessoas, da comunidade, dos profissionais, dos colegas de trabalho, de contenção, contenção das emoções, do sensorial talvez, envoltório do corpo, como uma pele, a roupa, pois é. Tantas possibilidades que nos fazem pensar na proposta da noite de hoje, autismo e trabalho. Uma postagem do jovem Murilo Ciclesteia, ele é autista não verbal, se expressa muito pouco através da linguagem falada.
Sua mãe leu a felicidade dele em poder pagar uma parte da sua festa de comemoração de seu aniversário, com o pagamento de um trabalho que ele realizou, principalmente perante seus amigos não autistas. O orgulho dele era evidente, dá sinais de pertencimento, de reconhecimento social de um esforço. Vejam essa postagem nas redes sociais dele. A Carol Souza refere que sua mãe ganha pouco, é aposentada, que parte do dinheiro que ela, Carol, recebe com as redes sociais e palestras ajuda a sustentar as suas terapias, medicações e alimentação. Ela tem seletividade alimentar severa. Ela diz não ter condições de lidar com as críticas e questionamentos frequentes nas redes. Perguntas normais que as pessoas comentam, postam, né, podem gerar nela sobrecarga emocional e sensorial, desencadeando crises com autoagressão. Sua mãe e tia, que cuidam dela, também às vezes saem machucadas, por isso não se envolve diretamente, mas cria posts escritos. São raros os posts que ela utiliza a fala, e quando faz, normalmente utiliza a comunicação alternativa. Mas diz que precisa que as pessoas que a convidam para dar palestras, esse é um dos seus trabalhos, além das redes, né? Compreendo que ela não pode realizar uma gravação de 20 minutos. Ela não tem condições de viajar ou ir dar uma palestra presencialmente. Ela não consegue, gente, ela se desorganiza muito, ela tem crises, tem toda a questão da alimentação. A alimentação é restrita e precisa ter toda levada junto. A mudança de textura de um biscoito, por exemplo, faz com que ela deixe de se alimentar. Por isso a importância do respeitar a particularidade de cada autista. Isso é se envolver. A psicanálise entra com a clínica da delicadeza, como referido pelas minhas professoras do pós. Uma clínica pensada caso a caso. Não temos fórmulas, padrões, nem a exigência de uma padronização de comportamentos por parte dos autistas. A emergência de que mudem a forma de existir, de habitar esse mundo. Não tentamos impor uma normalidade, entre aspas, claro, à pessoa autista. Acabar com seus rituais, hiperfocos, né, as ilhas de interesse, os interesses deles, as estereotipias, pode justamente desencadear crises e jogá-los em mais angústia. Isso é algo que vale para o ambiente de trabalho também. Somos considerados como um guia que vai atrás. Eles apresentam seus interesses e vamos juntos, auxiliando-os nas suas descobertas, fazendo pequenas intervenções, sem causar traumas, sem querer mudar o comportamento deles. E normalmente esses interesses se tornarão parte das suas profissões. Por isso, como extinguir seus comportamentos considerados diferentes para impor a eles um padrão neurótico? O Thor Ginter, né, o que eu citei antes, tinha interesse em dinossauros quando criança. E aí, então, vem toda a história dele, que é um dos guias, ele trabalha com... ele é dublador e escreve livros, tá? Temos o caso, então, do Owen Suskind, que não falava e que tinha hiperfoco nos filmes e personagens da Disney. Contrariando a todos os especialistas, os pais deram livre vazão à sua paixão. Ele assistia insistentemente a alguns filmes. Ele decorava a fala dos personagens e conseguia fazer algumas associações, sem ninguém saber, como referindo que o irmão não queria crescer como Peter Pan. Ele faz uma fala no aniversário do irmão dele, uma das poucas falas que ele teve ao longo da vida dele, né, nesse período, que o irmão não queria crescer que nem o Peter Pan. Tinha medo de crescer. Soltava algumas reflexões, então, que intrigavam seus pais. Se alfabetizou através dos créditos dos filmes. Conhecia os dubladores dos desenhos. Tem um documentário sobre a vida dele, que está disponível no YouTube, o Vida Animada. E a sua vida profissional gira em torno do cinema, né? Essa paixão dos tempos da infância. Também o caso de Jake Barnett, que, segundo a Bialer, a Melina Bialer, né, quando foi diagnosticado aos 2 anos, teve o prognóstico de talvez só conseguir amarrar os tênis aos 16 anos. Mas que, contrariando o prognóstico dado, aos 12 anos, Jake foi contratado como pesquisador universitário, tornando-se referência em física, astrofísica e matemática. Inclusive, resolveu um problema matemático que os especialistas não conseguiam solucionar. Mas Christine Burnett, a mãe de Jake, buscou compreender o que estava por trás das tarefas que seu filho se dedicava, como empilhar embalagens de cereais. Bialer, né, questiona o que viabilizou a cura da sintomatologia severa que ele manifestava. Ela complementa a importância da aposta de Christine de que havia potencialidades encobertas por trás daquelas sintomatologias, procurando descobrir a lógica do funcionamento psíquico do filho.
A preocupação dos pais com o futuro dos filhos é genuína, e principalmente dos filhos autistas. Como eles vão se manter e após a nossa morte? Por isso, muitos pais de autistas tentam desenvolver nos filhos a autonomia e a inserção no mundo do trabalho. Pensem nisso. Né? Normalmente os pais querem aquela escola, porque aquela escola é referência, é a melhor escola de Porto Alegre, né? Porque ali tem um bom aprendizado que fará com que meu filho tenha uma profissão e consiga se sustentar. E por que não desejar a mesma coisa para um filho autista? Será sonho dos pais? Vamos trocar a palavra sonho por desejo? Faz diferença desejar, algo tão expressivo dentro do vocabulário psicanalítico. O desejo move. Vemos mães e pais envolvidos na criação dos seus filhos e preocupados com o futuro deles. Pais que nunca desistem, profissionais que nunca desistem. A psicanálise auxilia nessa aposta, sempre. Não importa a idade. Não, a gente não abandona. Se o autista tem 16 anos, 20 anos, a gente vai junto. A gente sempre aposta. Vários exemplos de autistas que começam a falar depois dos 16 anos, né, na adolescência. Um exemplo, talvez um dos mais emblemáticos, da história da vida de Temple Grande. Vocês conhecem a história da Temple? Leram sua autobiografia? Temple era uma criança autista que, se formos usar os níveis de suporte, seria uma pessoa de nível 3, uma autista severa, uma criança nível 3. Não tinha prognósticos favoráveis. Foi indicado que ela fosse internada pela família em uma instituição e lá ficasse o resto da vida. Ela nasceu em 29 de agosto de 47. 4 anos antes, Kanner publicou seu artigo, definindo o autista em 1943. Ela era uma autista kaneriana quando criança. O que significa isso, vocês sabem? Então, eu volto aqui para a noção de espectro, né? Ah, a, a Temple, ela estaria numa ponta do espectro, né? Que seria os kanerianos, tá? Que eu não sei se você sabe, ler o artigo do Kanner, né? É bem importante a gente ter esse contato, né? Ahn, e depois, então, né, na vida adulta, ela entraria para os savants, tá? Ou Asperger. Mas a gente não usa muito Asperger agora por causa da questão da associação com o nazismo, tá, gente? Então a gente evita de usar Asperger. Bem a noção de espectro mesmo, com todos os seus nuances. Usamos então a noção de espectro proveniente da psiquiatria para poder entender a variabilidade de expressões dos autismos, como a Temple Grande, que no início de sua vida seria uma autista caneriana. Tá? E aí depois ela consegue fazer uma graduação, uma pós-graduação e ser referência na sua área de atuação. O manejo mais humanizado do gado. Podemos dizer que ela seria uma savã. Suas invenções estão presentes em vários países e continentes. Foi a partir da sua vivência em uma fazenda da família que ela observou o manejo realizado com os animais e assim pôde começar a colocar suas ideias em prática. Ela sempre foi incentivada por sua mãe. Cabe ressaltar que Temple teve muitas dificuldades quando criança. Só foi falar aos 3 anos e meio. Utilizava suas fezes como argila para moldar e brincar. Nas suas palavras, eu fui mesmo uma menina estranha. Só comecei a falar com 3 anos e meio de idade. Até então, gritos, assobios e murmúrios de boca fechada eram meus únicos meios de comunicação. Ela pensa em imagens, outra característica de alguns autistas, de ter facilidade em desenhar, mas que com números não apresenta nenhuma habilidade. Nas palavras dela, minha mente é totalmente visual e tenho muita facilidade para tarefas de natureza espacial, como desenhar. A gente vendo os desenhos dela, são incríveis. Já projetei grandes instalações de aço e concreto para o manejo de gado, mas tenho muita dificuldade em recordar um número de telefone ou fazer somas de cabeça. Se preciso me lembrar de um conceito abstrato, eu vejo a página do livro ou visualizo as minhas anotações mentais. Ela lê, gente, a página exata do livro, ela tem tudo na memória. Melodias são a única coisa que consigo memorizar sem recorrer a uma imagem visual. Outros autistas pensam em números, como Daniel Tammet. Ele nasceu em 1979 e é considerado um gênio da matemática. Tá? Ele consegue aprender um idioma em uma semana. Ele fala 11. Criou um sistema de aprendizagens de línguas em cursos online. Memorizou e recitou 22 mil dígitos do número pi, diante de acadêmicos. Os autistas são diferentes, gente. Pensam diferente. Estão nas mais diferentes profissões. Temple Grande realiza palestras e tenta conscientizar que as pessoas com autismo não podem ser limitadas, cerceadas de seus comportamentos estranhos, né, chamados estranhos. São suas formas de lidarem com a realidade, pois sentem-se invadidos pelo outro, o insuportável de uma existência.
Eles podem sentir-se aprisionados em seus corpos, mas não estão afastados da realidade como se pensava anteriormente, né? Antes se dizia que o autista, aquele severo, não tinha contato nenhum. E hoje a gente começa a observar. Até comecei a assistir a palestra da Kupfer no Roda Viva de segunda-feira, né? E ela traz muito isso, assim, às vezes a gente acha que o autista está ali, não está tendo contato com o mundo, e que a gente bate e ele responde. E muitas vezes é por aí que começa o nosso trabalho. Por isso, Maleval ressalta no seu livro intitulado Escutem os Autistas, de 2026, por uma publicação recente, a importância de compreender a história de vida deles, de cada um, caso a caso, para entender suas tratativas de lidar com o real, compreender como pensam. Nas palavras do autor, os autistas são sujeitos que precisam ser levados a sério, aqueles que escrevem, se expressam para se fazerem saber que são seres inteligentes e pedem para ser tratados com mais consideração, além de apelarem pelo respeito às suas invenções elaboradas para conterem sua angústia. E ele continua fazendo críticas ao momento atual na França e nós aqui no Brasil, né, gente? Será que desejariam que fosse proibido legalmente escutá-los para que fossem submetidos aos métodos de aprendizagem, mais exatamente sem o consentimento deles? Será preciso escolher entre obrigá-los ou escutá-los? Optar por escutá-los supõe enfrentar opiniões que incomodam. Fecha aspas. Isso é uma das coisas que a gente tem visto bastante, assim, né? O quanto falar de psicanálise, falar de um outro jeito de tratar, que não busca eliminar os comportamentos dos autistas, isso está sendo, nós estamos sendo muito atacados, né? Temple Grande construiu uma máquina do abraço, que quando ela se desregulava sensorialmente, ela precisava ser abraçada pelo equipamento, parecido com o brete do manejo do gado. Essa foi sua invenção particular, que foi aceita por sua família. Tem o filme, gente, da Temple Grande também. Esquisitice pode ser, mas que ao aceitarem não tamponou sua forma de lidar com sua angústia. E, e que foi mola propulsora para a construção de uma trajetória profissional de uma cientista que mudou a forma como o manejo do gado era realizado. Então, gente, cabe ressaltar que o autismo seria uma quarta estrutura, junto com a neurose, a psicose e a perversão. Não é uma doença, né? A gente não trata como doença, tá? Não temos que curar o autismo, porque o autismo não é uma doença, mas sim com psicanalistas ou psicólogos de orientação analítica e outras áreas de conhecimentos orientadas pela psicanálise, auxiliar os autistas no tratamento da angústia, a qual são tomados pelas suas formas de lerem a realidade, que eles sentem como uma ameaça proveniente do grande outro, né? Então, a sociedade pode ser uma ameaça para os autistas, tá? Para que eles possam estar, então, inseridos em uma sociedade, exercerem um trabalho, precisamos, então, criar, além de políticas públicas, formas que eles possam pertencer, sem sentirem-se ameaçados, como o Rafael trouxe, né? Adaptando os espaços de trabalho quando necessário, escutá-los. As leis de inclusão não serão eficazes se não conseguirmos que elas sejam cumpridas, compreendidas e legitimizadas. Isso o Omar, né, trouxe nessa fala que eu escutei, né, na Câmara. Nós já temos leis suficientes, nós precisamos que elas sejam cumpridas. Não queremos adaptar as pessoas com autismo, mas sim escutá-los e auxiliá-los na sua jornada. Como bem ressalta Maleval e tantos outros psicanalistas que se dedicam a compreendê-los na sua singularidade. Finalizo, então, a minha fala, já estou finalizando, gente, falando, né, da Temple Grande, que se dirige diretamente aos que trabalham com os autistas. Nos últimos tempos, tenho lido o suficiente para saber que ainda existem muitos pais e também muitos profissionais para os quais, uma vez autista, sempre autista. Para essas pessoas, pais e profissionais, é inconcebível que as características do autismo possam ser modificadas e controladas. No entanto, estou fortemente inclinada a julgar que sou uma prova viva do contrário. Como é possível que uma criança cujos pais ouviram que poderia ter que passar a vida toda internada tenha enganado os especialistas? Como é que uma criança rotulada de autista consegue vir à tona no mundo real? Ainda enfrento alguns problemas em minhas relações com as pessoas, mas estou sobrevivendo e consigo lidar com o mundo. Fecha aspas. Podemos auxiliar, então, na construção de espaços inclusivos em qualquer área que eles queiram trabalhar. Flexibilizar algumas regras, adaptando, como o trabalho remoto, gente, né? Tão, depois da pandemia, né? Tão importante.
que as autistas que apresentam dificuldades com toque, por exemplo, poderia ser uma alternativa. Muitas vezes o desconhecimento que segrega, que exclui os autistas. Por isso, escutem os autistas, deem visibilidade. Eles podem e devem nos mostrar como serem tratados. Não pensem por eles, mas com eles. A nossa tarefa, enquanto profissionais orientados pela psicanálise, é auxiliá-los a lidar com esse mundo. Descobrirem suas paixões e habilidades, auxiliando-os na construção de pontes por uma vida adulta permeada por um fazer profissional que lhes confira dignidade. Estamos finalizando o mês de abril, mês da conscientização sobre o autismo, e fico com a esperança no envolvimento de todos nessa luta, não só no mês de abril, mas em todos os meses do ano. Fica o meu convite, né? E agora com na escuta de fato, né? Não é um fingimento, né? Não é vamos incluir por incluir, né? É realmente a gente se implicar nesse pertencimento, tá? Obrigada, gente. Passo a minha agora a fala, então, para o Rafael Lovato, né? Que vai fazer essa fala e depois a gente abre, acho que no final, né, para as perguntas. Então, Certo. pessoal, eu vi que tem bastante gente online também, né? E eles conseguem interagir, sim. Vocês estão vendo aqui hoje o que que é um autista participando de uma situação que saiu do combinado e eu estou aqui a ponto de levantar e ir embora, entendeu? E isso não é porque eu desrespeito as pessoas da mesa e não é porque eu desrespeito a situação, e sim eu chego a estar tremendo por causa da minha adrenalina, entendeu? Porque na verdade nessa situação a Marina tinha me convidado para vir participar. E aí ela me disse assim, olha, tu e o Rafael vão fazer uma palestra, então o Rafael vai falar uma meia hora antes de ti, e depois nós vamos ter uma mediadora que vai trabalhar com vocês dois e depois ele passa a palavra para ti. Só que provavelmente chegou nela uma outra informação, que ela também deveria fazer uma palestra. E ela ficou esses 30 minutos então fazendo a fala dela. No entanto, na minha cabeça eu sabia, ela não era para estar falando, entendeu? Ela era para estar mediando, entendeu? Então ela se meteu no meu horário, sabe? E eu tô aqui falando com a Marina e a Marina me pedindo calma, entendeu? E a minha esposa lá atrás dizendo, não, fica calmo, entendeu? Então, isso é o autismo, entendeu? O autismo, ele é um inimigo, entendeu? Assim, que todos os dias está dentro de mim e eu estou brigando com ele. Como vocês viram aqui na frente. Mudou a regra, né? E para vocês terem uma noção, eu tomo Celozoc, que é para o batimento cardíaco e tal, e se vocês vão ver aqui, eu tô taquicárdico, sabe? E eu não controlo isso, sabe? Então, isso é o autismo para as pessoas. Eu sei que vocês trabalham com o autismo, né? Vocês conhecem o conceito, vocês conhecem toda a situação, mas eu vim aqui hoje, então, a pedido da Marina, para conversar com vocês um pouco sobre como é que é para o autista, né? E eu fui um autista que eu fui diagnosticado aos 45 anos pela Marina somente. Foi a única pessoa que, quando eu fui fazer as sessões com ela, eu mudei de psicóloga. E logo na primeira ou na segunda, ela já disse: opa, tem alguma coisa aqui diferente, entendeu? Eu acho que tu tem que investigar, sabe? E aí que eu fui atrás, ela me deu o nome, né, do psiquiatra e tal. Então foi a psicóloga mesmo, a minha psicoterapeuta, quem me diagnosticou primeiro, que ela que viu, sabe assim, me escutando e já no. Não sei se demorou 2 sessões, ela de cara ela disse: opa, tem alguma coisa aqui que não é o usual. Isso, ela só errou do passar para ela a informação e para mim, mas fora isso, né? Então, só Eu pegando. acho que se eu falei meia hora, eu passei do horário também. Não, mas enfim, é só para mostrar assim que isso aqui é uma situação, vamos dizer assim, normal da vida, né? Ainda mais que a gente está numa mesa, está falando numa palestra e tal. É comum acontecerem esses ajustes, né? Ou chegar uma informação diferente para uma pessoa e para outra. E aí as pessoas neurotípicas têm uma maior facilidade dessa, dessa adequação. Eu só consegui ficar aqui sentado porque tinha 2 pessoas me dando apoio, para vocês terem uma noção da dificuldade que é para mim. Eu tinha a minha psicóloga me segurando aqui, me acalmando, e a minha esposa, entendeu? E só assim, e ainda assim, como eu disse, eu fiquei taquicárdico, eu fiquei estressado, entendeu? Eu fiquei. Então, para vocês entenderem, e eu sou o nível 1, né? E aí, quando eu dou as palestras sobre autismo, me perguntam, então tu é só um pouquinho autista, né? Eu disse, não, o nível 1 é nível de suporte, entendeu? Não tem nada a ver com quanto eu sofro, né? Com quanto eu tenho dificuldade, sabe? Então, isso é uma coisa importante sempre de levar, e o pessoal às vezes não entende isso, né? Que um autista de nível 1, tu não está sofrendo menos, entendeu? Claro que um autista de nível 3 ele tem mais dificuldades de interação, ele tem mais dificuldades enfim, a vida dele é mais difícil que a minha, mas a minha é quase tão difícil quanto a dele. A diferença é que eu funciono
um pouco mais. E eu e a Marina estávamos conversando sobre justamente a minha questão do suporte, como eu também sou que nem o Rafael da área jurídica, eu sou procurador do Banco Central, eu sou da Advocacia Geral da União, e eu sempre passei em vários concursos, escrevi inúmeros livros, escrevo em inglês, escrevo em português, e eu até os 45 eu só era muito inteligente, desde pequeno, desde meus 5 anos, com a minha primeira psiquiatra, sabe? A primeira conversa com uma psiquiatra foi com meus 5 anos, por causa de um desenho que eu fiz no colégio. E posso até contar para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem como é que foi a minha falta de infância, na verdade. Então eu sempre fui uma pessoa normal, vamos dizer assim, só diferente. O Rafael era esquisito, o Rafael era inteligente, o Rafael isso e aquilo, mas ninguém entendia o que tinha dentro da minha cabeça, o sofrimento que eu tinha, né? E qual é que era a minha dificuldade para chegar nesses 45 anos. E pegando agora o gancho que o Rafael falou, no trabalho, eu tenho bastante dificuldades no trabalho, assim, mas as minhas dificuldades são totalmente ao contrário das outras pessoas. A gente tem no Banco Central um funcionamento de supervisões, né? Então tu faz um trabalho, tu tem um supervisor que até para ele unificar todo o trabalho e tal, para as teses ficarem iguais. E aí o meu supervisor chegou para mim um tempo atrás conversando comigo assim, pois é, Rafael, tu vê assim, é a única pessoa que eu lidei, tu é totalmente diferente dos outros, ele disse assim, porque para ti, o quanto mais difícil é um processo, menos eu preciso olhar. Tanto que as nossas teses aqui, todas dos processos mais complexos, são os teus. Foi as que tu fez. Se eu te dou uma coisa que ninguém conseguiu. A gente diz assim, isso aqui não tem mais o que fazer, dá pro Rafael. O Rafael vai achar uma coisa para fazer. Então, tipo assim, um bom recurso, alguma coisa vai achar. No entanto, nos processos que tu só tem que mandar para o arquivo, ali tu não lê. Ele disse assim, ali tu bota as coisas erradas, tu esqueceu de mandar o troço pro lado lá, tu esqueceu de. Ele disse assim, as coisas mais simples, assim, eu preciso supervisionar as coisas que para os outros eu nem olho, assim, porque. E aí eu fui atrás de entender isso, e aí eu consegui entender o que é da minha dificuldade da mudança entre o estado do hiperfoco de produção para o hiperfoco daí de revisão. Eu não consigo alternar entre produzir e revisar. Eu tenho que literalmente fazer, parar um dia e revisar no outro. Porque se eu estou num hiperfoco tão severo que se eu começar a tentar revisar, eu continuo produzindo. Eu não consigo revisar. Eu continuo produzindo o tempo inteiro. Só que aí a diferença eu consigo mergulhar numa profundidade nas coisas que as pessoas não conseguem normalmente. Só que eu disse, nós temos superpoderes, né? Enxergo coisas que vocês não enxergam, escuto coisas que vocês não enxergam, só que tudo isso é legal porque não me deixa dormir, eu não consigo ficar em lugar muito claro, ou seja, nós temos superpoderes que só atrapalham a nossa vida, sabe assim? Então, essas dificuldades da sobrecarga, geralmente sensorial, que aqui, por exemplo, que eu estava aqui na frente, é um tipo de sobrecarga, assim, porque ela estava falando, aquilo estava me incomodando, aí tem as luzes, eu não me incomodo com o público, né? Mas eu digo assim, com a situação em si, com a injustiça, sabe? Aquilo ali me incomoda, não podia estar falando no meu horário, entendeu? Tipo assim, aquela coisa, uma grande coisa que ela tá falando, tu bem tem horário para dormir, a tua mãe te xingava quando tu era guri, né, para tu dormir às 9 horas da noite, nem pra mulher pra xingar em casa não tem, porque ela tá junto aqui, né, pra achar assim, pô, atrasou meia hora, ela atrasou, não, ela tá aí, né, então, mas enfim, a situação, na verdade, do autismo é essa, assim, ele na verdade é um inimigo, e eu não tenho como vencer ele, isso é impossível, não se vence o autismo. O que a gente consegue fazer agora, que é que eu posso dizer para vocês, e vocês podem passar para quem vocês tratam e conversam, é a melhor maneira que eu entendo de lidar com o autismo é tu contornar ele, sabe? É tu achar as maneiras de não acontecer isso aqui. Então, se numa próxima vez a Marina me convidar, eu preciso dizer, tu falou para fulana, ela não pode falar, entendeu? Não, né? Então, a melhor maneira de é contornar. Tipo assim, é tu realmente não fazer aquilo que te. Não tem outra maneira. Tipo assim, se tu entrar na situação, é incontrolável. É só vocês olhar para mim aqui. Eu tenho 51 anos. Eu tô com a minha terapeuta aqui. Eu tô com a minha mulher aqui. Eu tô medicado. Nós estamos entre colegas falando sobre uma coisa e eu não consigo me controlar. Eu não consigo. Chega uma hora que a minha agitação chega a tal ponto de ficar severa que eu sou obrigado a sair, me levantar e sair andando, entendeu? Tipo assim, ir embora ou não ficar mais, entendeu? Porque eu não consigo lidar. Então, isso é o autismo. Tipo assim, ele é aquele óculos vermelho que tu acorda com ele e tudo que tu vê no mundo é vermelho, entendeu? Tipo assim, não, tudo ele interage, tá ele ali, sabe? Ele tá te esperando. E o autismo, ele tá sempre no aguardo. Ele tá ali, tu deslizou, ele te pega de novo. Tipo assim, passou ali, tá ali ele de novo, sabe? Então, essa sobrecarga para o autista é terrível. E aí eu acho que entra isso também na questão que o Rafael trouxe do trabalho. Sim, eu acho que é bem difícil mesmo, assim, sabe, de tu, de repente, o setor que tu tá,
o tipo de coisa que tu trabalha. Então tem que ter, sim, uma compreensão de quem está trabalhando contigo, como acontece comigo no Banco Central. O meu chefe sabe. Então eu sou um cara que eu passo para ele supervisar as coisas que as outras pessoas não passam. E ele faz questão de fazer. Ele diz assim, não, ele diz assim, tu é o cara que faz tudo mais rápido, tu que tá com tudo sempre pronto, eu não me importo de olhar para ti. Ele é um cara que vê o lado bom também, entendeu? Então, talvez essa é a questão do trabalho, é mostrar assim, bom, o autista ele tem coisas que são boas, por exemplo, o hiperfoco, a determinação. Então, só tu pode direcionar isso e ele vai produzir bem ali, mas tu precisa talvez de um apoio, de alguém que fique orientando ele, né? Uma pessoa que fique mostrando para ele o que ele tem que fazer, ou o que ele tem que não fazer, ou que momento ele faz uma coisa, ou que momento ele faz outra, né? Talvez nesse sentido que a questão do trabalho seria mais interessante para as empresas, até só, olha, mas bota ele então só na produção e bota um revisor para ele, se ele tem dificuldade, deixa ele produzir para ti e um cara revisa, pronto, tá ótimo, aí tu tem um time excelente, sabe? Tipo assim, deixa ele fazendo, as coisas chatas ele vai fazer tudo logo, deixa que o outro vai ali, o cara revisa, o cara vê. Então, o que eu acho que tem muito na área de trabalho é que tu quer o teu empregado sempre perfeito, né? Que ele faça tudo, ou que ele faça do teu jeito, né? E o autista não vai fazer do teu jeito, porque nós pensamos de maneira muito diferente, né? Assim, uma coisa que eu trabalho muito com a Marina e eu tenho extrema dificuldade é a questão dos sentimentos mesmo, assim, do quão diferente é. Assim, a maneira como eu sinto as coisas, a maneira como eu interajo com o sentimento, assim. Vocês certamente já leram sobre isso, vocês já estudaram sobre isso. A Marina sabe porque ela vê o meu testemunho de como é, sabe assim. E a parte mais interessante que eu digo assim é a questão da concretude, da diferença de como eu interajo com o que eu sinto por uma pessoa e como é que eu faço para entender o que eu sinto pela pessoa. Porque eu escrevi o livro aqui, o pessoal, a câmera tá ali, né? O pessoal que está em casa, esse aqui é o livro, meu primeiro livro que eu escrevi de não ficção, que é O Homem que Calcula Sentimentos. Esse é um livro sobre o autismo. Ele é da editora Coralina. Quem quiser comprar é só entrar direto na Coralina e comprar, recebe em casa. Então tá aí a dica, né? Porque esse livro trata justamente da concretude dos sentimentos, da maneira como eu tenho que concretizar tudo para entender. E para fazer isso eu tenho que dar uma nota para as pessoas. A diferença desse conceito é mais ou menos assim. Os sentimentos para vocês, eles são extremamente complexos. Para mim, eles são extremamente simples. Por exemplo, um ex de vocês. Vocês brigaram com o cara. Bom, num dia vocês estão aquele ódio, né? Ah, não quero mais nem ver o fulano, não posso mais nem ver na minha frente. Aí passou no outro dia assim, ah, que saudade do fulano, saudade daquele perfume dele. Passou mais um dia assim, bah, eu dei aquele pijama caro para ele, eu quero pegar de volta. Fim da história. Vocês têm uma bagunça na cabeça, né? Sobre o que está acontecendo, se vocês gostam, se vocês não gostam. Um dia vocês gostam, outro dia vocês não gostam, um dia vocês querem de volta, outro dia vocês não querem mais ver. Para mim não funciona assim. Para mim, eu tenho um sentimento que ele é único, ele é concreto e é uma coisa só. E é por isso que eu dou uma nota para a pessoa. Então, quando eu me separei depois de 26 anos de casado, eu levei em torno, a Marina me ajudou, eu levei mais de um mês e meio para conseguir entender o que eu sentia pela minha ex-esposa, para eu dar uma nota para ela. E durante esse tempo, um mês e meio, eu fiquei pensando, bom, o que ela tinha de bom, o que ela tinha de ruim, por que umas coisas eu gostava, outras coisas eu não gostava, e eu fiquei pesando tudo aquilo. E aí eu cheguei num dado momento, tá, a nota dela é tal, é um 7 verde, por exemplo. Tá bom. A partir daquele momento que eu dei aquela nota, diferente de vocês, toda vez que eu penso nela, eu lembro só de uma única coisa. Ela é um 7 verde. E na hora que eu lembro que ela é 7 verde, eu sei que o sentimento é, ah, ela é minha amiga. Tá tudo certo. Tipo assim, eu não penso mais o que ela fez, eu não penso mais o que ela não fez, eu não penso o que eu odeio, eu não penso o que eu gosto. Eu lembro só que ela é um 7 verde. Ou seja, não tem confusão nenhuma. Outra coisa que para vocês é interessante que não funciona para mim é o tempo. Para vocês o tempo muda, o que vocês sentem pelas pessoas. Teve um caso agora há pouco que eu estou extremamente incomodado ainda. Minha esposa disse que eu não devo ficar assim, a Maria disse que eu não devo ficar assim. Que é, fui falar com uma pessoa que eu tinha falado 30 anos atrás. Aí, só 30 anos atrás, ó. E aí, para mim, tava tudo normal, entendeu? Com a pessoa, né? Então, minha amiga, tudo jóia. Fui falar com a pessoa me bloqueou no Instagram, não quis falar comigo, me ignorou. Assim, o que aconteceu? Passou 30, dessa aqui. Mas faz 30 anos que tu falou com ela. A minha esposa me aconteceu. Mas pra mim não mudou nada, cara. Isso é como se fosse ontem. Porque o númerozinho dela tá ali. Eu acessei ele como se fosse ontem. Pra mim tá tudo igual. O tempo não muda nada pra mim. E eu tomei um susto quando eu descobri que pra vocês muda, entendeu? Tipo assim, quer dizer que vocês passou o tempo, mudou. Não gosta mais. Não... Ontem, cara, ontem é 30 anos atrás. 30 anos atrás tava tudo bem, entendeu? Agora passou esse tempo, não, né?
Enfim, eu de novo digo assim, pessoal, eu quero ouvir perguntas de vocês, tá? Porque eu geralmente falo para público que não é um público, né, da psicologia e tal. Então eu tô querendo interagir para saber o que vocês querem saber, sabe? Até porque eu não posso falar para vocês sobre o autismo em si, porque todos vocês conhecem, né? Então eu tô falando mais as situações da minha vida, desde eu, por exemplo, a minha história dos 5 anos foi interessante que eu estava no jardim de infância. E aí a professora desenhou no quadro. Daí ela foi lá e desenhou uma casinha, né? Desenhou uma árvore e desenhou um sol, uma bolinha, uma carinha e os raiozinhos, né? E prendeu no quadro negro da época, né? E disse assim, então agora vocês vão copiar o desenho, sabe assim? E aí passam para mim o desenho, né? E aí nós, os gurizinhos, né? Os 5 aninhos, fomos lá e fizemos o desenho, copiamos, né? E entregamos ao professor. A professora foi lá e botou tudo no quadro, né? E ficava chamando, né? O desenho, o Zezinho, o desenho do Zezinho, da Maria e tal. E quando chegou no do Rafael, ela disse assim, desenho do Rafael, interessante. Rafael, que são isso aqui? Ela apontou para uns pontinhos pretos lá da árvore. Daí eu disse, são passarinho? Ela disse, passarinho. Teu sol é diferente do meu. Daí eu disse para ela, é. Ela disse assim, por quê? O teu não tem carinha? Eu disse assim, porque o meu é assim que é o certo. Daí ela disse, como assim que é o certo? Eu disse assim é o certo? Eu disse, eu não entendi. Daí eu disse para ela assim, eu te mostro. Eu peguei a mão da professora, levei lá para fora e apontei para o sol. Eu disse para ela, se tu me disser onde é que tá a carinha dele e os raios, porque eu desenhei uma coroa em volta do sol, né? Eu desenho. Fim da história, professor, ela não sabia se eu estava possuído por um demônio naquele momento ali, ou se ela ia chamar só meu pai e minha mãe para dizer, olha, tem alguma coisa errada aí, sabe? Ela decidiu chamar meu pai, minha mãe e a minha madrinha, que estudava psicologia na época, e disse assim, olha, tem alguma coisa aí, né? Bateu o bielo, rapaz, sabe? Às vezes não deveria, sabe? A criança com essa idade tá falando essas coisas, entendeu? E aí, na época, a minha madrinha era estudante de psicologia. Aí, então, ela disse assim, ela estava estudando QI. Ela disse, eu vou fazer um teste de QI com o Rafael. Rafael, 5 aninhos. Fim da história. Ela fez o teste, disse para mim depois de anos depois que ela chorou 2 dias depois do teste. Depois de por quê? Ela disse assim, não, porque eu sabia que quem é muito diferente vai passar dificuldade na vida. Fim da história. O teste que ela foi descobrir para uma professora dela. E da professora dela, ela disse, opa, tu tem que procurar uma psiquiatra. Né? Então, tipo assim, isso aqui tem que ser melhor investigado. E aí eu fui parar na minha primeira psiquiatra. E aí, nessa minha primeira psiquiatra, eu fui lá e brincava com ela, conversava. A primeira coisa que eu perguntei para ela, ela veio mancando por cima de mim. Eu disse, ué, por que tu manca? Essa foi a primeira coisa que eu perguntei para ela. E ela assim, pô. Isso aí é o sincericídio dos autistas, né? Por causa do pensamento linear, vocês conhecem bem. Enfim. Mas daí no fim ela só concluiu isso, não, o Rafael é um menino que ele tem os questionamentos de um rapaz de em torno de 15 anos, sabe? Então ele já sabe o que é fotossíntese, ele sabe sobre o sol, ele sabe... Então é normal, ele é realmente muito inteligente, é só isso. Então por isso que eu disse para você, claro, nós estamos falando disso aí de 1980, né, que eu tinha 5 anos. Como vocês sabem, mudou bastante, principalmente a partir de 2010, né? O espectro foi adicionado ali em 2013, né, no transtorno. Então, hoje tem esse diagnóstico, é um diagnóstico mais abrangente, na verdade, né, do autismo mais leve, entre aspas, né, que de leve não tem nada, como vocês mesmos viram hoje eu aqui, como eu disse, pô, procurador do Bacen, entendeu, fazendo vergonha, né, na frente dos outros, né, o pessoal em casa olhando ali, o cara, né, pô, pagando mico, né, na frente do lado dos outros, né, não deixando a mulher falar, sabe, tipo, pô, não adianta, sabe, isso aí não tem de nada de leve, entendeu, sabe, então, agora sim, e isso vocês também sabem, não tem na minha questão, o QI não tem nenhuma correlação com o autismo em si, sabe? O que tem sim é o hiperfoco. E o meu hiperfoco ele é quase nada severo. Quando eu estudava para o concurso do Bacen, eu estudei 2 semanas. A diferença é que eu estudava 24 horas por dia. Eu conseguia estudar no meu sonho. No meu sonho eu ficava revendo todas as notas que eu tinha anotado o dia inteiro. Ou seja, eu estudava literalmente 24 horas por dia por causa do meu hiperfoco, entendeu? Então essa é a diferença. Nós temos, principalmente, eu tenho um mais severo, que é o hiperfoco, eu consigo me concentrar independente se está tocando uma fanfarra do meu lado. Não faz diferença nenhuma para mim, eu não escuto nada. Mas só que isso traz outros problemas, né, também, porque eu acabo desligando da vida. Uma coisa interessante é que a minha esposa só viu uma ou duas vezes, que foi quando eu tive que trocar pelo terceiro psiquiatra. Eu disse, olha, cara, a tua conta em risco, porque a primeira, coitada da mulher, morreu a criancinha, o nenê. Era a minha psiquiatra, eu tive que mudar. Aí quando eu mudei, a outra teve um AVC, sabe? Eu disse assim, olha, fulano, te cuida, entendeu? Tipo assim, se tu vai me aceitar de paciente, é por tua conta em risco. Fim da história, eu fui falar com ele, e aí ele era
um psiquiatra que trabalha com superdotados e autistas. E ele disse para mim assim, Rafael, eu preciso eu te diagnosticar para eu te aceitar de cliente, assim, porque a gente trata, eu e o grupo que eu trabalho, a gente trabalha especificamente com superdotados autistas e autistas e tal. Mas vamos conversar, estou esperando tranquilo. 45 minutos, bom, 45 minutos de psiquiatra, na verdade 35, né? Mas daí a gente começou a sessão e aí ele passou 10 minutos e disse assim, olha, Rafael, eu vou te dizer, ele disse assim, tu para mim não é autista. Ele disse assim, tu tem, eu vejo que tem uma coisinha ou outra aí, mas acho que é só mesmo algumas características, tu não é. Eu preciso eu te diagnosticar, mas vamos seguir conversando. Eu disse, pô, legal, curei, tipo assim, tô tomando remedicação, perfeito, então tá. Fim da história, aqueles 35 minutos durou 1h30, sabe assim, sabe? Quando terminou a 1h30, o psiquiatra encerrou, ele disse assim, olha, Ravel, tu só em 3 momentos bem curtinhos que tu desmontou na minha frente. Disse assim, que aí eu vi o autista, disse assim. Tu é o melhor mímico de neuros típicos que eu conheço. Ele disse assim, tu mimifica uma pessoa com perfeição fora do espectro. Se eu não fosse tão treinado, tu ia me enganar. Então, só que essa máscara que eu uso aqui conversando com vocês, esse não sou eu. Na verdade, o Rafael de verdade é o Rafael que é o Rafael do hiperfoco, que é o Rafael que é extremamente. Vocês viram um pouco dele quando eu comecei a conversa. Agora eu não estou mais taquicárdico, agora eu voltei com as minhas máscaras. Agora eu já estou calmo, agora eu já estou tranquilo. Agora ela poderia falar mais uns 10 minutos, eu não ia surtar, entendeu? Tipo assim, sabe? Porque aí parou de agitar, deu uma acalmada, mais uns 10 minutos eu aguento, sabe? Então, porque quando eu entro nesse estado vamos dizer assim, de sobrecarga, eu não tenho mais condições de segurar as minhas máscaras. Eu não tenho mais condições de segurar aquilo que eu fico montando para vocês me acharem mais normal, entendeu? E aí eu começo a aparecer quem eu realmente sou. E quem eu realmente sou é uma pessoa extremamente intolerante, entendeu? No sentido de extremamente objetivo e concreto e sincero, entendeu? E no bullshit, tipo assim, sabe? É bem isso aí, pô, para de falar, entendeu? Tipo assim, é minha vez, sabe? Assim, encerrou, sabe? Então, e chegaria nesse ponto, entendeu? Se ela continuasse com o dobro das folhas, tipo assim, como eu falei para vocês, porque não é uma coisa que eu controlo, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa que eu consigo eu me controlar. Aí eu preciso da atuação da Marina, eu preciso da atuação da minha esposa, entendeu? Para assim, opa, te acalma, entendeu? Respira, sabe? Assim, opa, só vai passar, deixa ela terminar. Ela não sabia, ela está fazendo a parte dela. Então, até eu conseguir ver essa nuance, entendeu? Mas é um esforço, assim, para eu conseguir sair do meu. Bom, mas talvez ela não sabia, ela está de boa vontade, ela tem dificuldade de falar, ela mesmo disse, não, eu vou ler para você, sabe assim, sabe? Então, essas nuances, por causa do meu pensamento linear, existe, entendeu? Tipo assim, na hora que eu tô, principalmente que eu tô ali no agitar, não existe. Esqueço de tudo. Sabe? E aí dá aquela impressão de que o autista é extremamente estúpido, ou extremamente. Não é, entendeu? É que a maneira de raciocinar é diferente, entendeu? A maneira de interagir é diferente, sabe? O pensamento linear de começo, meio e fim, né, ele é uma regra, entendeu? Tipo assim, as nuances não tem lugar ali, sabe assim, sabe? Tipo assim, eu tenho que falar, eu tenho que dizer para ela parar, eu vou dizer, ó, para, sabe? Tipo assim, porque eu vou falar. Não tem nesse meio, no momento que tu tá assim, não tem esse meio do caminho dessas nuances, que é isso que vocês leem sobre, das nuances, da dificuldade do autista com as nuances. É exatamente isso. Para nós, a gente de fato não vê. Assim, sabe, na hora ali que eu estava tão incomodado, eu não fiquei pensando o que agora eu pensei, pô, mas ela tem as dificuldades dela. Ela imprimiu para ela poder ler. Pô, olha que dificuldade a pessoa tem, de repente não consegue falar. De repente, para ela é extremamente difícil. Ela tá ali lendo e ela se esforçou para vir. Quer dizer, tudo isso eu só consegui pensar quando o meu batimento voltou mais para o normal. E é aí que eu já pensei todas aquelas coisas horríveis que eu tinha vontade de fazer aqui naquele momento. E aí aquilo ali passou. E agora é que eu consigo, com muito treino, pensar, não, mas tu tem que pensar no lado da outra pessoa, tu tem que ver que ela também tem dificuldade, que não tem, como eu disse, qual é o problema? Não tem horário nenhum, tu não tem que correr para casa, tu não tá pegando o ônibus depois para ir embora para casa, tu tem tempo, sabe? Então, mas na hora que tu tá com a sobrecarga, toda aquela terapia dela me escutando, é tudo água abaixo, sabe? Não, na hora deleta tudo, sabe? Não tem nada. Só sobra o Incrível Hulk batendo na jaula ali, querendo sair, entendeu? Não tá querendo botar a cabeça para fora. Sabe? A diferença, e aí para mim, nesse sentido, eu tive um terapeuta que era contra, um psicoterapeuta que era contra a medicação.
antes da Marina, por isso que eu parei fiz 3 anos com ele. E eu cheguei com ele num momento que eu tava assim, eu tava num beco sem saída, né, com ele, assim, eu ia dizer pra ela, se ela tiver alguma dúvida, tu pode me parar, viu? A moça ali que tá, se tu tiver alguém com uma dúvida, tu me para, né? Não sei se o pessoal perguntou. E vocês também aqui, se alguém quiser perguntar uma coisa, é só dizer, é só levantar a mãozinha que eu paro. Então, tipo assim, ele era contra a medicação. E para mim, com ele eu cheguei numa parede, né? Eu não consegui passar daquele momento ali, daquela minha agitação, da minha dificuldade. E aí, então, eu parei e mudei de, de psicólogo. E aí que eu fui para psiquiatria também. E aí eu tomo medicação e para mim a medicação ajudou muito, principalmente no toque derivado do autismo, né? Que eu tinha um toque, como vocês sabem, né? Do 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, né? Que é o gravíssimo, e eu tinha 31 pontos, né? Então eu tinha um toque extremamente grave. Eu ainda tenho, mas aí agora é bem pontual, assim, sabe? Mesmo com a medicação, melhorou muito no dia a dia, assim, a medicação para mim, eu tomo Lexapro, eu tomo risperidona, só que eu tomo dose bem baixa, eu tomo Lexapro 10 miligramas, risperidona meia grama, eu tomo bupropiona 75, por causa da libido, e agora eu tomo Celozox 50. Me ajudou muito, assim, principalmente no controle do toque, assim, sabe? Antes era severo e hoje ele é leve. Exceto quando eu estou num momento bem de estresse, por exemplo, que eu estava, a Marina acompanhou, eu fui fazer 51, fui fazer a tal da colonoscopia e tinha pólipos, e podia ser câncer, e bom, aí chegou domingo, passado que eu ia buscar a biópsia, eu entro quase em colapso, mas um colapso muito menos severo do que era. Assim, eu consigo funcionar. Antes eu não funcionava. Se eu entrava em colapso, eu ficava absolutamente prostrado anos atrás, né, sem medicação. Então, no meu caso, a medicação ajudou bastante, assim, sabe, nessa questão do controle, principalmente dos sintomas do toque derivado do autismo, né? Então, não, não sei que talvez alguns de vocês não é favorável, né, à medicação, alguns talvez sejam, mas no meu caso ajudou, sabe assim? E eu tinha, e tanto quando eu na primeira psiquiatra que eu conversei, ela disse, bah, ela que fez os primeiros exames, né? Ela disse assim, os testezinhos, né? Ela disse, bah, eu não sei como é que tu sobreviveu com esse toque sem tomar medicação. Disse, isso aqui é gravíssimo. Ela disse, isso aqui não é brincadeira. Ela disse, isso aqui tu tá demonstrando aqui. E aí que eu falei, esse dia eu tava falando com a Marina sobre isso. Nós estávamos falando sobre a minha classificação do meu autismo. O meu autismo, quando eu fiz daí com esse terceiro, agora que é o meu psiquiatra, que é o Eugênio fez a bateria toda dele daí, né? Toda a bateria de exames dele. E aí ele disse, olha, Rafael, ele disse assim, tu me surpreendeu. Ele disse assim, tu na verdade, tu é quase um autismo nível 2. Ele disse assim, porque tu é bem severo. Ele disse assim, não é uma coisa tão leve assim, não, né? Ele falou assim, tu tem um comprometimento mais importante, né? Como eu falei, hoje aqui eu precisei das duas me acalmando, e ainda assim vocês viram que eu quase não consegui ficar. Isso não é brincadeira, entendeu? Tipo assim, não é numa coisa que nem isso assim, vocês todos que estão me olhando, quantas vezes vocês já participaram? Coisa não é nada de demais, entendeu? Pô, te acalma, toma uma água, entendeu? Pô, eu precisei pegar o telefone, falar com a minha esposa, falar com a minha terapeuta, sabe, tipo assim, para eu conseguir funcionar. Então, isso indica mesmo um grau de comprometimento mais importante, né? Assim, sabe, se não é tão simples assim. Então, vocês imaginam que eu passei 45 anos desapercebido o autismo, né? Tipo assim, sabe? Funcionando, casado, trabalhando, escrevendo livros, né? Então tu imagina como é que é para o autista, tu conseguir mascarar a esse ponto das pessoas nem verem, vamos dizer assim, o autismo, né? Apesar de, claro, a minha terapeuta que no fim viu, mas todas as pessoas não conseguiam ver, né? Não tinha. Pois é, eu quero saber. Então vai, pergunta, eu quero saber, mano. Eu vou fazer o barulhão. Alô, boa noite, então, a todos. Desculpa te interromper, Rafael. Primeiro lugar, agradecer a todos, principalmente a Tina, Claro. porque eu percebia aqui os teus olhares para a Marina. E que Eu- bom que ela estava aqui, Eu também né? percebia que tinha alguma coisa acontecendo. Aham. Não conseguia. Porque como é que é, né? Você não consegue Não esconder. conseguia. Eu fiz o meu melhor. Tipo assim, você chegou num ponto ali que Mas tá ótimo. Está de fiz parabéns. o meu melhor mesmo. Assim. Está de parabéns, por tudo que tu passou aqui hoje, mas principalmente pela tua fala, né? Não, mas já passou. Foi só naquele momento que eu Aham. já voltei ao meu. E- Agora. Cara, já. Então, tu nos desculpa por isso, né? Tranquilo. Mas, de qualquer forma, eu sei que não muda, né? Porque essa experiência, né? Mas eu quero te agradecer, assim, e o bacana de te escutar é poder escutar alguém dentro disso, Sim. né?
como é que é para ti, né? Porque a gente fala como profissionais, como técnicos, né? E a tua fala ela é muito autêntica, ela é muito verdadeira, então é muito bom te escutar. E eu fiquei pensando assim, o que que teria, né, nas falas, né? A Cristina trouxe essa coisa do contorno do brete lá, né? E tu também trouxeste isso hoje, né? Quando tu disse que tu precisa olhar para tua terapeuta e para tua esposa, que elas vão fazendo esse contorno, né, dessa borda. E eu acho que o Rafael também nos traz isso, esse contorno todo das leis judiciais e por onde a gente tem que ir, né? Que também é muito importante para essa construção do envolvimento profissional. E a gente usou essa palavra, realmente, acho que a Cristina trouxe belíssimamente, né? Eu peguei de um texto do Nego Bispo, que ele vai falando sobre isso, né? Se eu Que te o, disser que eu não lembro de uma palavra que ela falou, para tu a, ver como é que bloqueia completamente, né? Eu disse, não, o troço é aham, impressionante, cara. É um troço, verdade. Mas que podia ter me tocado, me falado da gente. Aí que tá, eu tenho a noção de que não pode, entendeu? Deixa ela falar, sabe? Porque é bem aquela coisa, ela não Mas sabia conseguiu claramente, dar sabe? conta, né? A informação que chegou nela era outra, mas chega ao ponto bem, eu não lembro de nada. Pra mim era só um blá 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 blá, sabe? Eu já tava com sangue nos olhos, sabe? Mas enfim, Mas a continua. gente quer te agradecer. Eu acho que a gente ficou bem curiosa com o livro, a gente compartilhou ali nas mídias, né? Sim. Que pena que tu não trouxeste hoje para vender o livro, né? Mas a gente teria interesse. Eu acho que a Cristina trouxe isso também, né? A importância dessas autobiografias, quanto elas auxiliam. Agradecer o Rafael também por toda essa contribuição que ele traz de uma forma muito tranquila e apropriada, né? Sobre essas leis e tudo didáticas. Sem dúvida, gente, assim, ó. Foi um prazer escutar vocês. Eu imagino que tenha mais gente querendo falar e perguntar aí. Então, o meu é agradecimento Que mesmo. legal. Fico feliz de falar sobre, com certeza. Eu vi que a Ângela quer falar, mas eu queria só fazer uma observação que eu acho que vem acontecendo muito em redes sociais. A gente está vendo a questão do autismo e psicanálise, né? Crítica, se funciona ou não funciona. E eu acho que o que aconteceu aqui hoje teve um aspecto no WhatsApp, principalmente, que quando o Rafael começou, tinha uma questão que ele contava que ele jamais entende piada, e brincadeira e ironia, né? E uma das formas de acalmá-lo hoje foi os stickers que ele me Esse não escreveu entende, né? dizendo o incrível Hulk está saindo, uma coisa assim. Eu mandei um para ele assim, calma, respire e grita. Aí logo depois que eu mandei, disse, ai, será que ele vai começar a gritar? Não, mas ele, eu acho que todo esse trabalho e pensando no contemporâneo, mais do que a psicanálise vincular, né, que permite a gente nesses encontros e nesse vínculo transformar relações, pessoas e subjetividades. Era isso que eu queria dizer. Legal. E acho que ali a Ângela quer Sim. falar. A Ângela é a nossa. Beleza? Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. É um prazer. Infelizmente não pude estar presente, mas estou presente de outras formas. Primeiro quero agradecer muito aí a presença de vocês, a abertura deste espaço, né, Cristina, de a gente poder ampliar aí essa interlocução dentro da nossa instituição. E acho que vocês trazem testemunhos muito importantes. E eu fiquei muito emocionada, Rafael, com a tua fala, assim, a tua, sabe, a tua franqueza em compartilhar com a gente. E eu entendo a clínica como formas de sofrimento que às vezes as pessoas não é que a gente tem que entender que são particulares. Pode ter coisas em comuns, mas elas são sempre particulares, né? O que eu fiquei pensando quando eu te escutei, porque tu usaste a palavra que tu mascara o teu autismo, e eu não fiquei com essa impressão, eu fiquei que tu desenvolveu outra linguagem em algum momento, outras possibilidades, não é? Na verdade, Para, né? construção desde pequeno, assim, de a maneira de falar, de olhar nos olhos, de interagir, de sorrir, de falar, às vezes fazer brincadeira. Eu aprendi desde pequeno, e eu já li sobre isso também, que uma inteligência mais desenvolvida, ela acaba mascarando bem melhor o autismo, entendeu? Porque eu sempre sabia o que as pessoas queriam ouvir.
Então eu sabia o que as pessoas queriam. Sim, Ou também eu sim. sabia o que elas não queriam quando eu não queria alguma coisa. Então também eu era efetivo também plantando, entendeu? Então eu sabia os dois lados, né? Então é uma construção, sim, com certeza. É, mas a gente também tem que aprender o que quem não é autista também tem que aprender a ler as pessoas, né? Então, vou te dizer que eu acho que tu deste um testemunho muito valioso, assim, né, sendo como tu é, capacidade de desenvolver repertórios assim para enfrentar os desafios da vida aí, né? Então muito 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 grata, gente, assim, para, né, por compartilhar com vocês. Acho que esse espaço da inclusão profissionalmente assim é um tema, né, de responsabilidade. Eu acho que a gente tem essa questão dessa dimensão social, assim, de inclusão e de se responsabilizar dentro do que se pode nesse sentido, né? E também queria comemorar aí a abertura do nosso espaço, né, de estudos e de trabalho conjunto aí incluindo também no contemporâneo, né, Cristina, aí com a tua trajetória conosco, tá, gente? Obrigada. Obrigada, gurias aí do científico. Obrigada, Ângela, pelas tuas palavras. Acho que foi construído ao longo de quase 2 anos, né? Essa nossa agora parceria, né? E eu fico muito feliz assim com a aposta de vocês e, né, pensarem no meu nome para a coordenação desse núcleo, que eu acho que é um núcleo que está aí para a gente pensar em como mudar, né, essa realidade que é como o Rafael trouxe, né, os dois, Rafael Lovato, Rafael Gensos, trouxeram, né, dessa possibilidade da gente poder aproveitar as leis e o que está aí posto para a gente tentar mudar essa realidade, da gente Isso. realmente incluir a todos, né? Eu E digo não para ficar mim, escolhendo qual é, né, a deficiência que a gente vai contratar, mas sim poder acolher cada um dentro das suas dificuldades, das suas particularidades. E eu acho que o Rafael trouxe isso muito bem. Ele conseguiu ver que eu, Cristina, tu fez uma leitura, Rafael, estava nervosa, estava preocupada, como é que ia ser, né? Algumas coisas fogem do controle e a gente tem que se adaptar, né? essa Gente, que a dificuldade é essa, né? De adaptar em tempo real, né? Isso é que eu não consigo, né? eu queria muito agradecer vocês, porque eu acho que a gente foi muito ousado aqui. Eu acho que a nossa casa, ela é recheada de ousadia, né? Porque eu acho que é um encontro diferenciado, Rafael. No geral, a gente não tem o depoimento, né, de alguém que esteja sentindo tudo isso que tu está sentindo. Então, foi uma experiência que a gente viveu aqui, Sim. O que né? aconteceu aqui, vocês também viram, né? Tipo assim, sabe que é real, entendeu? Tipo assim, não Exato, fez de conta, entendeu? Tipo assim, é real exato. mesmo. Foi uma experiência É, emocional para todos. A gente viu, eu é. percebi os olhares aqui, a tua troca de olhares com a Marina. Mas eu queria trazer isso que a Marina trouxe da questão vincular, que eu acho que é bem importante, né? O Rafael Genses traz isso, né? Que ele está 5 anos acompanhando a esposa, né? Trazendo a esposa para o contemporâneo, no estágio, na formação, e hoje ele vem como convidado, né? Especial para falar aqui com a gente. E isso É. fala dos nossos vínculos, né? E eu acho que é por isso que tu também está aqui hoje, que a Cristina está aqui hoje, porque a instituição faz essa costura, né? Com vínculos afetivos, né? E aí eles podem ter pontuação, depois tu nos diz, eu estou curiosa para saber qual vai ser o nosso número hoje. Eu estou bem curiosa para saber qual vai ser o nosso número, tá, Rafael? E eu sei que tu vai ser bem sincero, então quem pode perder o sono hoje sou eu. Gente, muito obrigada. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Gurias, pessoal que está aqui. É isso, gente. Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tranquilo. Eu só ia apontar que de tudo a nossa conversa, o que mais me chamou a atenção foi o que o Rafael trouxe, assim, porque essa questão de que tem alguém olhando, sabe, assim, tipo assim, com essa visão de, opa, precisa de ajuda aqui, então, tipo assim, deixa eu ver o que está acontecendo, por que que não estão
colocando essas pessoas no colégio, por que que não estão pegando professores, por que que não estão dando espaço, entendeu? Isso é uma coisa que eu, como autista, o cara nem vê, sabe, assim, por causa das próprias nuances, né? Mas então foi bem legal de ver, assim, sabe, que o MPT tá preocupado com isso, entendeu? Tipo assim, tem gente ali que tá olhando isso, tipo assim, tem gente que tá monitorando, opa, tem que mudar, entendeu? Tem que trazer alguém para isso, sabe? Então, nesse sentido, eu te agradeço, Rafael, tipo assim, realmente é bem, isso faz diferença, sabe? Se tu Principalmente quando é o Ministério Público. Pessoal, eu sei que o Ministério Público é chato, entendeu? Eles vão atrás e vão e ficam batendo na vai, não, vamos fazer um termo aqui, vai cumprir sim, vai. Então, porque é legal que tem pessoas se preocupando por nós nesse sentido, é bem, bem E legal até a mesmo. questão da transdisciplinariedade, que é importante a gente trazer, porque eu acho que para a nossa clínica é importante saber normas, leis, que nem sempre a gente tem conhecimento do que estão fazendo, para quem ligar, quem chamar, e isso eu acho que transforma também a nossa escuta, né? Da gente poder amparar também nesse sentido, de saber que tem leis, que tem o que a gente fazer, Não, né? mas é isso que eu quis dizer. Isso aí pouco importa. Importa, não, importa Estamos vendo. importa para o Rafael ter as ferramentas para ele trabalhar. Mas o que realmente importa é ter o Rafael. Entendeu? É a pessoa que muda. As leis estão ali como ferramenta, elas estão no papel, entendeu? Se não tiver alguém usando elas, elas não valem nada, entendeu? Então, na verdade, o que importa é uma pessoa que olha e fala assim: opa, deixa eu pegar isso aqui na mão e fazer valer, sabe? E é por isso que eu digo que isso é importante. Isso é o mais importante. Eu acho que esse diálogo de várias áreas e experiências, ele é indispensável. A Yael acompanhou muito no meu caso, assim, eu fiz faculdade, eu fui advogado 5 anos defendendo empresas e eu estudei para o concurso e com aprovação comecei a trabalhar. Então, eu nunca tive experiência prática em muitas das matérias que hoje são o meu dia a dia de trabalho. Então, assim, a gente começa a trabalhar e aí, 15 dias depois, recebe uma denúncia de transfobia no ambiente de trabalho. Bom, como é que nós vamos atuar no caso de transfobia? Eu não estou nem falando da questão da investigação, como se conduz, etc. Assim, vamos pensar em primeiro lugar na vítima daquela transfobia. Como que se acolhe, como que se recebe, como que se chama a pessoa, se pergunta para ela como ela quer ser chamada. Nós somos uma instituição 100% inclusiva em todas as perspectivas, mas como é isso na prática? Como se faz? Como eu deixo aquela pessoa trans, aquela pessoa autista, aquela pessoa, enfim, com qualquer situação de vulnerabilidade, digamos assim, à vontade, se sentindo incluída. Não existe um manual para isso. Existe um pouco, sim, mas a gente aprende na prática e com disposição de fazer. E dialogando com quem entende mais do que isso, do que nós, né? Então, assim, eu peço ajuda para minha esposa, eu peço ajuda para minha irmã, que é psiquiatra, de como entender e como ser mais acolhedor. Então, assim, acho que é indispensável esse diálogo com outras experiências pessoais e profissionais. Com certeza. Tem um que fala que tem um. Oi, gente, eu só vou ler os comentários aqui, então. Se alguém tiver perguntas, podem escrever. Rafael, adorei seu depoimento. Tem um analisando o autista, reconheci ele em você. Parabéns aos colegas da organização, os apresentadores pela ótima reunião. É isso, gente. Agradeço então a todos, uma boa noite. Ó, tem mais uma dúvida ali. Uma dúvida. Eu notei o quanto ele ficou desconfortável com a leitura. Queria entender como ele acha que deveriam ser os cuidados com a criança com aquele atendimento maçante, ou até mesmo leitura. Como ele acha que podemos ou devemos, como psicólogo, trabalhar? Agora eu vou dar uma má notícia, então. Vocês não tinham me perguntado, eu vou dar. Não tenho o que fazer. Sabe, tipo assim, no sentido de que, tendo em vista que cada autista é diferente, principalmente o fato de que alguns deles não são verbais, por exemplo, a menos que ele te diga, cada caso é um caso, porque vamos dizer assim, tem coisas que me incomodam mais e tem coisas que me incomodam menos. Então, nesse caso, vamos dizer assim, de uma criança específica, ou de um autista específico, tu tem que tentar entender ele para saber, bom, o que que ele se incomoda mais? Se incomoda mais com leitura, ele se incomoda mais com toque, ele se incomoda mais com comida, enfim. Mas infelizmente não tem vamos dizer assim, uma fórmula, né? O que sim tem é a questão genérica de tentar diminuir a questão da sobrecarga sensorial, de luzes, de sons, de deixar mais à vontade, sabe? De não tocar. Nesse sentido, talvez ajude, sabe? Agora, realmente é difícil de dizer, porque, como eu falei, cada caso é um caso.
E até isso no começo tu falastes isso, né? Que cada autista é diferente, cada caso é o caso. No começo eu lembro. Mas enfim, é mais nesse sentido de tentar entender e ver se for verbal que ele te diga, né? Assim, o que que ele não gosta. E eu diria assim, o principal que eu sempre digo nas minhas conversas é a principal arma que o autista tem contra o autismo é ele mesmo, entendeu? Tipo assim, tem que partir dele, entendeu? Ele é o primeiro que tem que combater. No sentido dele, é o primeiro que tem que tentar entender o que que para ele faz diferença, o que que para ele é melhor, o que que para ele é pior, até para ele poder dizer, olha, eu não quero isso, até para ele poder dizer, olha, eu estou incomodado, para de fazer isso, para de fazer aquilo, entendeu? Então é nesse sentido, talvez a criança seria talvez o melhor, se ele é verbal, tentar conversar de fato que ele diga, olha, mas o que que tá te incomodando, o que que tu não quer, sabe assim, para ele te dizer verbalmente. Agora, se não for verbal, dificulta bastante. Teve uma mãe no último. Semana passada eu fiz uma palestra no Instituto Federal, no interior. E aí uma mãe de um autista veio me perguntar, da criança pequena, assim, e aí da comida e tal, eu disse pra ela, olha, infelizmente eu não tenho como te ajudar, porque ele tem que te dizer, sabe? Eu disse assim, ele é não verbal, eu disse pra ela assim, olha, porque ele não quer, ele só quer comer uma coisa específica, daí o que que eu faço? Ela me perguntou, eu disse, olha, tu pode oferecer outras coisas, somente não força, entendeu? Deixa à disposição, conversa com ele, explica as outras comidas que tem, que são saborosas e tal. Aí é por tentativa e erro, eu disse pra ela. Então, nesse sentido também é isso, é muito mais tentativa e erro do que ter uma fórmula. Infelizmente, é a má notícia, não tem. De fato, não tem.